Queria convidar a todos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Filipenses 2, de 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, estais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Senhor meu Deus e Pai, nós estamos na Tua presença novamente, Senhor Deus, gratos por estarmos aqui nesta noite, na Tua casa, gratos porque o Senhor, ó Pai, tem, domingo após domingo, falado conosco. E nesse momento eu peço a Ti, Pai, que hoje, agora, o Senhor novamente fale conosco, Pai, que o Teu Espírito Santo ilumine os corações aqui presentes e a todos aqueles a quem esta mensagem chegar. Que, ó Deus, o Teu poder, o poder da Tua palavra, Senhor Deus, penetre em todos os corações, nos movendo, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que ouviremos a partir de agora. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Existe um movimento que não é tão recente assim, chamado desigrejados. Quem são os desigrejados? Talvez você conheça algum desigrejado. Os desigrejados são aquelas pessoas que afirmam serem cristãs e que já foram membros de várias igrejas. E hoje elas não pertencem ao rol de membros de nenhuma igreja local, mas, segundo elas, exercem o seu cristianismo na sua própria casa. E essas pessoas dizem que elas têm essa prática porque elas estão decepcionadas com a igreja. Elas frequentaram e congregaram em diversas igrejas, mas nessas mais variadas igrejas elas encontraram defeitos, elas encontraram vários problemas. Essas pessoas acusam os cristãos que são membros de igreja de desunidos, hipócritas, fofoqueiros e daí para pior. Então essas pessoas elas chegaram à conclusão que a melhor coisa a se fazer é ficar em casa, ouvir um sermão pela internet, ler a sua Bíblia, fazer as suas orações e pronto. São cristãos que não são membros de igreja. E elas acreditam que essa prática está correta e que Deus aceita o seu culto privado sem a necessidade de um culto público, sem a necessidade de congregar com outras pessoas num mesmo local, fazendo parte de uma mesma igreja. Mas será que essas pessoas estão certas nos seus pensamentos? Será que, de fato, a igreja está falida? A igreja é problemática? Será que a igreja é um local ou é um grupo de pessoas que não se entendem e a melhor coisa a se fazer é ficar em casa lá e exercer a sua religião na sua casa? Bom, meus irmãos, isso não é uma coisa nova. Igreja com problema não é uma coisa recente. O apóstolo Paulo, ele escreveu 9 cartas a 7 igrejas diferentes. E quando a gente lê as cartas de Paulo, quando a gente estuda as cartas de Paulo, a gente vai ver que Paulo, ele falava a respeito dessas igrejas
os seus pontos positivos e também os seus pontos negativos. Ele elogia aquilo de bom que haviam nessas igrejas locais, mas ele também chamou a atenção daqueles irmãos, daquelas igrejas naquela época, a respeito de problemas que existiam naquelas igrejas. E aí o que acontece, meus irmãos? Quando a gente vai lendo carta após carta de Paulo e vendo os problemas que existiam naquela carta, chegamos até Filipenses. É a carta que nós temos estudado aqui aos domingos à noite. E quando a gente começa a leitura do capítulo 1 de Filipenses, a impressão que dá é que Filipenses, a igreja de Filipos, era uma igreja perfeita. Era uma igreja missionária, era uma igreja amorosa, era uma igreja intercessora. Paulo não fez nenhuma crítica à teologia, à doutrina que havia naquela igreja, ou seja, ali existia uma teologia sadia, o pastor pregava a Bíblia, os professores de escola dominical ensinavam a Bíblia. Você pensa, puxa, que igreja boa, né? Amorosa, uma igreja intercessora, uma igreja que participa da obra missionária, uma igreja que ama os missionários. Ela tinha enviado uma oferta para Paulo, ela orava por Paulo. Que maravilha, aqui é a minha igreja, achei a minha igreja, poderia dizer uma daquelas pessoas que estavam pulando de igreja em igreja antes de se tornarem desigrejados. Porém, meus irmãos, o que acontece? Quando a gente vai terminando o capítulo 1, que nós vimos no domingo passado, o final dele, nós vimos, queridos irmãos, que eles deveriam estar firmes, versículo 27, 1:27, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo aqui ele já dá um indício de que havia alguma coisa que não estava certa. Eles tinham que se unir. Se eles tinham que se unir é porque eles não estavam unidos. Eles tinham que se unir para lutar juntos contra os inimigos externos, que eram as pessoas na cidade de Filipos que não gostavam dos crentes, que perseguiam os crentes. Quando Paulo então começa o 2º capítulo, Paulo então vai tratar de resolver as coisas internas, os problemas internos daquela igreja. E qual era o grande problema daquela igreja? Qual que era o pecado daquela igreja? Desunião. Eles tinham uma boa doutrina, eles eram amorosos, eles eram missionários, eles oravam, mas eles brigavam entre si. Eles se desentendiam entre si. Isso nos mostra, meus irmãos, que não existe igreja perfeita. Por isso que a igreja aqui na terra é chamada de igreja militante. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. Igreja militante. O que é a igreja militante? Militante vem de militar. É a igreja que milita, que luta. Ou seja, aquilo que eu falei no domingo passado, você ser um cristão não é você ficar sentado no banco, ouvindo um ensino, ouvindo um sermão e pronto, acabou, e no domingo, de segunda a sábado, a sua vida é igual a de todas as outras pessoas. Não, você luta contra os seus pecados, você luta contra o seu coração enganoso, nós lutamos como igreja contra os nossos inimigos, o nosso coração, o mundo e o próprio Satanás. Mas nós temos que lutar, meus irmãos, contra o nosso pecado coletivo. E era isso que Paulo estava falando aqui. Paulo estava chamando a atenção deles para que eles fossem unidos espiritualmente. E é sobre esse tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. A unidade espiritual. Eu quero destacar 3 pontos ou 3 lições que nós vamos aprender nesse breve texto de 4 versículos. Primeiro, são os motivos da unidade espiritual. Olha o versículo 1 mais uma vez. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo começa com uma palavra condicional, se. Só que pode dar a impressão que Paulo estava dizendo se aquilo existisse, se fosse algo verdadeiro. Só que na língua grega está diferente, tanto que a melhor tradução seria
Portanto, ou melhor ainda, uma vez que, ou seja, Paulo não está duvidando que existiam aquelas qualidades, aquelas virtudes na igreja, mas ele está afirmando que, uma vez que eles já tinham aquelas qualidades, eles já tinham aquelas virtudes, eles então deveriam ser unidos. E quais virtudes eram essas? Quais coisas eram essas? Paulo vai lembrar então, meus irmãos, de 4 qualidades, 4 virtudes, 4 motivos pelos quais eles deveriam ser unidos. É interessante Paulo lembrá-los, porque quando a gente é relembrado das bênçãos de Deus, nós passamos a viver em obediência a Ele. Aqui mesmo na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, Paulo aconselha os filipenses a não andarem ansiosos, mas orarem com ações de graças. Quando você ora com ação de graças, você está lembrando de todas as bênçãos que Deus já deu para você. Então Paulo vai começar essa parte da sua carta lembrando a eles das qualidades que eles possuíam. Então, antes de Paulo entrar com a admoestação, com a correção, Paulo lembra a eles daquilo de bom que Deus havia dado para eles. E quais eram essas qualidades ou quais eram essas bênçãos, esses motivos que deveriam levá-los a serem espiritualmente unidos? Ele fala aqui de exortação, primeira delas, exortação em Cristo. A nossa unidade, ela começa em Cristo. Nós estamos unidos em Cristo. Quando a gente participa da Santa Ceia, nós participamos todos juntos do corpo e do sangue de Cristo. Somos cristãos debaixo do amor, da graça, da misericórdia, da salvação do próprio Cristo. E essa palavra aqui, exortação, na língua grega é a palavra chamada parácleto. Parácleto significa chamar para fora. E o que Deus, ou melhor, o seu Filho Jesus Cristo, Ele fez conosco? Ele nos chamou. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou do mundo para a sua igreja. Ele nos tirou do pecado, da morte e nos trouxe para o seu povo, para a sua família. E Ele fez isso como? Através da pregação da palavra. É pela palavra, é pelo ensino, é pela exposição bíblica que nós fomos chamados. E aqueles cristãos, eles haviam sido chamados por Cristo. E constantemente, lembra que eu falei? Eles não tinham nenhum problema doutrinário. Eles não tinham nenhum problema no púlpito, eles não tinham nenhum problema na escola dominical. Não era esse o problema deles. Então eles eram ensinados dominicalmente, eles eram chamados por Cristo dominicalmente através da sua palavra. Cristo falava com eles através da pregação da sua palavra. Então, queridos irmãos, no passado foi isso que Deus fez com os seus servos. Deus chamou alguns dos seus servos no Antigo Testamento a andarem com Ele, a irem para uma terra que Ele ia mostrar, a falarem em nome dele. E Cristo nos chama no Novo Testamento a carregarmos a nossa cruz, a negarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa cruz. Meus irmãos, nós temos a Bíblia nas nossas mãos. Se nós temos a Bíblia nas nossas mãos, se você está aqui hoje, se você tem vindo à igreja semanalmente, é porque você foi chamado por Cristo. Existe essa exortação em Cristo. Ele fala não somente com um, mas ele fala com todos. É algo comum. E em falando em comum, nós vamos para o segundo motivo que eles eles foram lembrados para serem espiritualmente unidos. Se há alguma consolação de amor. Vejam, meus irmãos, Cristo chamou aqueles irmãos pela sua palavra, Cristo ensinava aqueles irmãos dominicalmente, quando eles ouviam a pregação da palavra, quando eles ouviam o ensino da palavra, e eles, através do ensino da palavra, eles aprendiam que Cristo os amava. Então nós vemos aqui alguma consolação do amor. Quando você aprende sobre o amor de Deus, você percebe que esse amor te traz consolo.
quando a gente sofre, quando a gente passa por alguma aflição, quando a gente passa por alguma angústia no nosso coração, e nós somos lembrados na palavra de Deus, do amor de Deus por nós, isso traz um refrigério, um consolo muito grande aos nossos corações. E isso é comum, não é só para uma pessoa, não é para apenas um grupo de membros, mas é para toda a igreja. Tanto que quando um crente falece, quando um crente morre e ele é velado, geralmente é feito um culto no seu velório, também conhecido como culto fúnebre ou ofício fúnebre. E naquele culto são feitas duas coisas principais. A primeira é agradecido a Deus pela vida daquele irmão que viveu até então. E a segunda é pregada uma palavra de esperança aos crentes que ali estão, para que assim sejam consolados com o amor de Deus por nós. E tem uma terceira coisa que eu estava me esquecendo, é também pregado o evangelho aos ímpios que ali estão presentes. Então veja, quando você lê a sua Bíblia e você é lembrado do amor de Deus por você, você é consolado. Você anda mais um dia, você continua vivendo, você sabe que apesar das lutas, das aflições, das tribulações, o Senhor te ama e Ele vai te amar sempre, e Ele nunca vai te abandonar. Ele não ama apenas um de nós, mas Ele ama o corpo de Cristo, Ele ama a igreja. Então eles tinham que ser lembrados disso: olha, Deus ama vocês e Ele consola vocês com o amor dEle. E aí chega o terceiro, alguma comunhão no Espírito. Essa é a famosa palavrinha grega koinonia, que a gente já falou lá em Filipenses 1:5. E comunhão, ou koinonia, se você preferir, não é algo externo. Como eu falei, não é chá com bolacha. Pode até ter chá com bolacha, não há nenhum problema. Mas koinonia é algo interno, é no coração, é comunhão do Espírito. E aí é interessante uma coisa, que se a comunhão ela é do Espírito, quem possui o Espírito Santo? Quem foi selado pelo Espírito Santo? Quem foi convertido pelo Espírito Santo? Quem possui o fruto do Espírito Santo? Não são apenas os cristãos? Então, essa comunhão só existe dentro da igreja. Há uma comunhão dada pelo próprio Espírito àqueles que foram selados pelo próprio Espírito. Então, Paulo está falando o seguinte, está lembrando eles: olha, vocês foram chamados por Cristo, vocês receberam o amor consolador de Deus, vocês têm a comunhão do Espírito Santo, estão juntos. Irmãos, o que faz você sair da sua casa domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira à noite e vir à igreja? É porque você quer vir? É porque o Espírito Santo move os nossos corações para virmos. E aí nós mantemos comunhão. E aí Paulo chega então no quarto e último motivo de ele lembra a eles, o quarto e último motivo que os levava, que os motivava, sendo redundante, a serem espiritualmente unidos. Se há entranhados afetos e misericórdias. É interessante que aquela igreja parece que era contraditória. Aparentemente era contraditória. Por quê? Porque era uma igreja que tinha amor, que demonstrava amor, mas era uma igreja que ao mesmo tempo tinha divisões, tinha discussões. Era uma igreja amorosa, mas era uma igreja que brigava. Interessante isso. E Paulo está afirmando: existe entre vocês entranhados afetos e misericórdias. Chama a sua atenção para essa palavra entranhados. Entranhados vem de entranhas, intestinos. Por que Paulo usa essa palavra? Porque os povos orientais antigos acreditavam que a sede dos nossos sentimentos estava no nosso intestino. Então o marido chegava para a esposa e falava: meu amor, eu te amo do fundo do meu intestino. É sério? Eles acreditavam que a fonte das afeições, ele fala de afetos aqui, certo? A fonte das nossas afeições, dos nossos sentimentos, era o intestino. E isso faz sentido, sabe por quê? Quando você fica emocionado, não dá dor de barriga?
Dá dor de barriga, você sente alguma coisa mexer lá dentro. O que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, é que o afeto e os afetos e as misericórdias são coisas internas, profundas, vem lá de dentro. Não é uma coisa externa, não é da boca para fora, não é algo de aparências. Sabe, não é você falar para o seu irmão, eu te amo, da boca para fora. Não, vem das entranhas, vem lá das profundezas, vamos trazer para o nosso contexto, das profundezas do nosso coração. Não é algo que você fala apenas da boca para fora, ou não é algo apenas de aparência. O amor dentro da igreja, a comunhão, os afetos, as misericórdias são de dentro do nosso coração. É interessante ele falar de misericórdias. Por que misericórdia? Misericórdia, você sabe, é quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. E às vezes, meus irmãos, nós, quando somos ofendidos por causa da nossa natureza caída, por causa do nosso coração enganoso, somos tentados a responder na mesma moeda. Se alguém pisa no meu calo, eu sou bom, mas não pisa no meu calo. Somos caídos. Mas não era o que acontecia naquela igreja. Aquela igreja era uma igreja que olhava para o irmão com misericórdia. E o que é olhar para o irmão com misericórdia? Uma misericórdia lá de dentro. É você perdoar. Por isso que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, ele falou exatamente isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Deus teve misericórdia de você e você tem que ter misericórdia do seu irmão. Isso era presente naquela igreja, meus irmãos. Deus havia dado aquelas qualidades para aquela igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele disse o seguinte, que a unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Então ele já tinha um ponto de partida que eram essas qualidades, que eram esses motivos que Deus havia dado para eles. Deus nos deu, meus irmãos, o seu Espírito. Deus nos deu o seu Filho. Deus nos chamou através da sua palavra pelo seu Filho. Deus nos deu o seu amor. Nós temos afetos e misericórdias que vêm de dentro. E aí Paulo então vai chegar no versículo 2 e vai falar da segunda lição, as marcas da unidade espiritual. Ele diz assim, versículo 2: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então Paulo agora vai dar a sua ordem. Ele lembrou os irmãos das coisas que Deus havia dado para eles, agora ele vai dar uma ordem. Mas mesmo quando Paulo dá uma ordem, ele faz de maneira sublime, de maneira carinhosa. Ele diz, completai a minha alegria. Paulo não está falando, olha, se vocês fizerem isso que eu vou falar para vocês, vocês vão me deixar alegres. Não, Paulo já era uma pessoa alegre. Nós já vimos isso no capítulo 1. Paulo estava preso, mesmo preso, ele continuava pregando o evangelho, pregou para os guardas pretorianos, ele, mesmo preso, escreveu algumas cartas. As circunstâncias não eram o motor da alegria de Paulo. Mas Paulo fala, olha, eu já estou feliz. Mas vocês querem me deixar mais felizes? Vocês querem completar a minha alegria? Então vocês vão fazer o seguinte, primeiro, as marcas, né? Pensem a mesma coisa. Eles deveriam pensar a mesma coisa. E pensamento aqui, irmãos, a palavra que Paulo usou no original se refere não a algo teórico, não é algo que fica no mundo das ideias, mas é algo prático. É aquilo que você pensa e que te leva a praticar o bem pelo seu irmão. O que é pensar a mesma coisa? É você pensar algo que leve você a fazer o bem do seu irmão. O que não é pensar a mesma coisa? Abra sua Bíblia em Zacarias 8:17. Zacarias 8:17.
Se você não sabe onde fica Zacarias, você vai lá para Mateus e volta 2 livros. Malaquias, Zacarias. Zacarias 8,17 vai dizer o seguinte: nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque todas estas coisas a Almeida Revista Atualizada é boazinha aqui com essa palavra, usou aborreço, mas a melhor tradução seria odeio. Eu odeio, diz o Senhor. Deus odeia quem pensa mal do seu próximo. Então, o que Paulo está falando aqui em Filipenses 2,2? Que pensar a mesma coisa é você pensar para o bem do seu próximo, não ficar pensando mal dele. Romanos 12,3 vai falar uma outra coisa a respeito de pensamento. Se você quiser abrir, Romanos 12, versículo 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o que esses 2 versículos estão ensinando para a gente? Estão ensinando o seguinte: o que Paulo não queria que eles fizessem? Paulo não queria que eles pensassem mal do seu irmão, tivessem pensamentos divergentes. Pensar a mesma coisa, meus irmãos, não é uniformidade. Aliás, unidade na igreja não é uniformidade. Não é todo mundo igualzinho, pensando igualzinho. Se você tiver a Bíblia na versão NAA, tem uma tradução melhor. Diz assim na NAA: ter o mesmo modo de pensar. Ou seja, o que nós devemos pensar? Eu devo pensar bem do meu irmão. Eu não devo pensar mal dele, porque quem pensa mal do irmão, Deus odeia. Segunda coisa, eu não devo pensar que eu sou o cara. É o que diz Romanos 12,3. Não pense além de si mesmo, não pense de si mesmo além do que convém. Pensa com moderação. Não se ache. É isso que Paulo está falando aqui. Olha, não acho que você, como diz um pastor amigo meu, não acho que você é a última bolacha do pacote. Não acho que você é o bonzão. É aquele que, nossa, se você for embora da igreja, a igreja vai acabar. Não. Paulo está falando, tenham a mesma maneira de pensar. Pense para o bem do coletivo, para o bem do próximo. Ou como ele disse lá em Filipenses 4, versículo 2, exortando Evódia e Sintique, pensem concordemente no Senhor. Então vejam, meus irmãos, os nossos pensamentos, eles devem ser modulados pela vontade do Senhor. Olha o capítulo 4 novamente, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Lembra que eu falei que a unidade é algo que vem de dentro? Não é a aparência. Irmãos, viver de aparência é muito simples. A gente pode estar na igreja vivendo de aparência. A gente pode estar na igreja fingindo que se ama, fingindo que estamos unidos. Só que Deus conhece os nossos corações. Deus sonda os nossos corações. Deus sabe o que a gente pensa. Então Paulo fala o seguinte: olha, pensem da mesma forma. Pensem aquilo que agrada a Deus. Pensem com a mente de Cristo. Não pense mal do seu irmão. Não pense além de si mesmo. Mas sempre pense, os seus pensamentos sejam para glorificarem a Deus e sejam para a edificação da igreja. Depois ele fala aqui no versículo 2 novamente, Filipenses 2:2, eles deveriam ter o mesmo amor. É como a gente falou no versículo 1, né, que nós recebemos de Deus a consolação do seu amor. E nós vimos lá em 1 Pedro agora há pouco na liturgia, né? Deus nos amou enviando o seu Filho que morreu por nós e por isso nós devemos amar uns aos outros. O que é o amor? Amor é uma ação em bem do outro. Amor não é um sentimento.
Afeto é sentimento, amor não. Amor é quando você toma uma atitude, uma ação de fazer o bem pelo próximo. Por isso que a expressão máxima do amor é a cruz. Porque na cruz nós vemos a ação do Filho de Deus morrendo por nós, se sacrificando por nós. E o amor, meus irmãos, sempre envolve sacrifício. Sempre vai envolver sacrifício. Porque eu tenho que abrir mão de alguma coisa que é cara para mim pelo bem do meu próximo. Em 1969, um grupo musical chamado The Hollies compôs uma música que a tradução é assim: a estrada é longa, com muitas voltas sinuosas. Isso nos leva a quem sabe onde, Mas eu sou forte o suficiente para carregá-lo. Ele não é pesado, ele é meu irmão. Alguém conhece essa música? The Hollies, He's My Brother. E é exatamente isso. É você carregar o seu irmão. Não diz Paulo que o amor tudo suporta? É dar o suporte pelo seu irmão. Isso começa onde? No pensamento. Começa aqui dentro, começa na sua mente. Porque o amor, meus irmãos, ele só é praticado quando antes ele é pensado. Eu tomo a decisão de amar o meu irmão, de fazer o bem para ele. E aí, uma vez que eu tomei essa decisão na minha mente, eu vou lá e faço isso, amo o meu irmão. Depois ele vai dizer que os filipenses deveriam ser unidos. Aliás, ter o mesmo amor, nós já falamos, unidos de alma. O que é isso? Ser unido de alma. Vamos pensar uma coisa aqui. Paulo falou do Espírito Santo, que é aquele mesmo Espírito que nos salvou, ou melhor, que aplicou a salvação de Cristo em nós, que nos converteu, melhor dizendo. E quando a gente morre, o nosso corpo ele se separa da nossa alma. Quando uma pessoa morre, como diz Salomão, Eclesiastes 12:7, o seu corpo volta para o pó do que foi feito e o seu espírito ou alma, é a mesma coisa, volta para Deus. Então pensa aqui uma coisa comigo. Sair da igreja não vai resolver o seu problema. Desigrejado. Vamos pensar nos tais desigrejados. Sair da igreja não vai resolver o problema. Por quê? Porque quando você chegar no céu, você vai encontrar com aquele irmão que você não gostava dele. Isso é ser unido de alma. Nossas almas, quando a gente morre, nossas almas vão estar juntas com Cristo. Estaremos juntos eternamente. Então aquele crente que pensa o seguinte: eu não suporto aquela pessoa, você vai viver a eternidade com aquela pessoa. Claro, sem pecado. Aí vai ser, claro, sem pecado, não vai ter mais o não suporta aquela pessoa. Mas o fato é, meus irmãos, que Paulo está chamando a atenção deles a uma realidade que deveria ser vivida aqui e agora, porque na eternidade nós viveremos ela. Então Paulo está falando o seguinte: olha, a sua alma vai para Cristo e a dos outros irmãos também. Então sejam unidos na mesma alma, unidos de alma, e tenham o mesmo sentimento. É que ele conclui essa segunda parte aqui, ou como diz a NVI, de uma só atitude, de um só propósito. O que é ter o mesmo sentimento? É ter o mesmo alvo. Essa é a palavra, a melhor tradução dessa palavra na língua grega. A igreja tem que ter um foco, tem que ter um alvo. E o alvo é sempre o mesmo: Deus seja glorificado e a igreja cresça, a igreja seja edificada. Por isso, meus irmãos, como eu disse, não é aparência, não é da boca para fora. Um visitante, quando chega numa igreja pela primeira vez, ele olha para a igreja e ele pode ter boas impressões da igreja. Olha como eles cantam bem, olha, eles oram, olha a palavra que é pregada. Só que tem que ter convivência para a gente conhecer os problemas, para a gente conhecer os defeitos, os pecados.
Quando a gente começa a ler Filipenses, a gente pensa, puxa, que igreja. E aí a gente vai, continuando a leitura, a gente percebe que eles tinham problemas, que precisavam ser corrigidos. E aí Paulo conclui então a sua palavra aqui nesses 4 versículos, mostrando para eles quais eram os meios da unidade espiritual. E o primeiro deles é a humildade. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O que é fazer algo por partidarismo? Essa palavra partidarismo é a mesma, no grego, é a mesma palavra usada lá em Filipenses 1,17, quando algumas pessoas lá em Roma estavam pregando o evangelho para provocar Paulo à ira. Fazer coisa por partidarismo é aquela pessoa que faz alguma coisa na igreja para provocar a outra, para tentar deixar a outra triste, para tentar deixar a outra irada. Isso não acontece na igreja, né? Pelo menos não deveria. É isso que Paulo fala, não façam por partidarismo, não façam as coisas na igreja para provocar os outros. E o que é vanglória? Vanglória é mais fácil. Eu fiz, eu sou bom, olha como eu toco bem, olha como eu canto bem, olha como eu ensino bem, olha como eu prego bem, eu sou bom. Paulo fala, não façam isso, mas por humildade. Só que vejam, meus irmãos, humildade não é falsa modéstia. A gente pode confundir essas duas coisas, humildade com falsa modéstia. O reverendo Augusto Nicodemos, certa vez, ele pregando, ele disse o seguinte, que existem alguns pastores que, quando termina o culto e os irmãos elogiam o sermão do pastor, o pastor fala que nada, não, que isso? Não, eu sou miserável. Ele falou assim, não. Ele referindo-se a ele. Eu estudei, eu ralei, estudei bastante. E estudei para ensinar a igreja. É claro, a glória de Deus. Veja, humildade é diferente de falsa modéstia. O falso modesto fala assim, não sou ninguém, que isso? Mas é reconhecimento. Ou seja, meus irmãos, é aquilo que a gente falou no domingo passado e também no domingo retrasado. É a gente se esforçar para fazer o melhor na sua igreja, na nossa igreja, aliás, na sua casa, no seu trabalho, sempre lembrando que a glória é de Deus. Você faz o melhor, você se esforça, você tem mérito sim, porque você se esforçou por aquilo, mas todo o nosso mérito é colocado aos pés de Cristo. Você quer ver um exemplo que Paulo dá a respeito dele mesmo, de como fazer isso? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 15, versículos 9 a 11. 1 Coríntios 15, de 9 a 11. Paulo ele vai mostrar como ele fez. Ele diz assim, 1 Coríntios 15, de 9 a 11. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Veja, olha, ele começa dizendo, olha, eu sou o menor. Só que não é autocomiseração, não é falsa modéstia. Que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, olha o que ele fala, trabalhei muito mais do que todos eles. Paulo está falando o seguinte, eu trabalhei sim, eu fiz mais do que os 12, mas não fui eu. Ele conclui o versículo 10, a graça de Deus comigo. Paulo está falando que ele trabalhou sim, que ele se esforçou sim, só que foi pela graça. Então, queridos irmãos, ser humilde não é você falar que você é um nada. Não é isso. É você fazer o melhor. Seja na esfera onde você estiver. Especialmente, que é o caso aqui, na igreja. Então, se você é um professor de escola dominical, faça o melhor, prepare a melhor aula. Se você é um diácono no seu ministério de diaconia, faça o melhor. O pastor ele tem que fazer o melhor. Se você é músico, prepare-se, estude, faça o melhor. Mas é pela graça.
lembre-se disso. É pela graça. E você vai ser humilde. E você vai ser humilde. Considerando, voltando para Filipenses 2:3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quando você é humilde, você sabe que você é o melhor, mas você não passa por cima dos outros. Percebe o que é humildade? Humildade não é você ter autocomiseração, não é você ter uma falsa modéstia. Humildade é você fazer o melhor, mas sempre lembrando que é pela graça. E sempre olhando para o outro, que talvez não tenha feito o melhor, mas considerando o outro como melhor que você. E como é que Paulo fazia isso? A gente viu lá em Coríntios. Ele se considerava o menor dos apóstolos porque ele perseguiu a igreja de Deus. O que nos faz humilde? Lembrar dos nossos pecados passados. Quando você lembra que você é um pecador, a soberba cai por terra. Quando você lembra de tudo o que você fez e que colocou Cristo na cruz por você, a soberba cai por terra e aí nós somos humildes. Humildade não é ser medíocre, mas os melhores são humildes, reconhecendo as suas fraquezas, reconhecendo o seu pecado. E Paulo então conclui aqui com o versículo 4, Filipenses 2:4, que o segundo meio da unidade espiritual é buscar o bem do próximo. Ele diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está falando aqui, meus irmãos, que nós devemos atentar para o outro. Olha só, não tenha cada um em vista. Ele está falando aqui de alguma coisa que a gente tem que olhar, que a gente tem que prestar atenção. Vista aqui é exatamente isso. É você prestar atenção, é você ver, é você olhar, é você atentar, dar atenção para as necessidades dos outros. Irmãos, numa igreja a gente precisa fazer isso. A igreja do Senhor é uma igreja que o individualismo passa longe. Se nós somos um corpo, se nós somos uma família, Paulo está falando aqui, nós não devemos nos preocupar apenas com o nosso próprio umbigo, apenas com os nossos próprios interesses, apenas com aquilo que a gente se agrada, mas olhar para o outro, ver a necessidade do outro, ver aquilo que o outro está precisando. É isso que Paulo está ensinando aqui. E veja, isso é voluntário. Ninguém nos obriga. É voluntário. É diferente do socialismo. O que o socialismo vai pregar? Que você tem que cuidar do outro de maneira compulsória. Como? Por exemplo, se você tem uma propriedade que você conquistou ou pelo seu trabalho ou por herança, você tem que dar a sua propriedade para o outro que não tem nada. Você quer um exemplo disso? As invasões de sem terras e de sem teto. A pessoa tem lá a sua propriedade, que foi conquistada pelo trabalho dela ou pelo trabalho de um familiar que deixou como herança, e aí aquela pessoa é obrigada pelo Estado a dar aquilo para quem muitas vezes não trabalhou por aquilo. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está ensinando o seguinte: olha, você tem que olhar para a necessidade do outro, você tem que ter em vista também aquilo que é dos outros, ou seja, as necessidades dos outros, mas o cristão ele faz voluntariamente, não é forçado. E aí, um exemplo que a gente vê na Bíblia, um bom exemplo que a gente vê na Bíblia é o casamento. Como que deve funcionar o casamento? Como deve funcionar um casamento cristão? Quando um homem ou uma mulher se casam, eles não devem continuar levando uma vida de solteiro. Olha, nós nos casamos, mas é o seguinte: cada um. Cada um paga as suas contas, cada um faz o que quer, cada um assiste a sua televisão, cada um vive a sua vida. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Casamento é quando os dois deixam pai e mãe e formam, aliás, uma só carne. E casamento, irmãos, envolve sacrifício. Casamento envolve sacrifício.
Você vai abrir mão de várias coisas pelo bem do seu cônjuge. O que Paulo vai ensinar aos Efésios no capítulo 5? Que os maridos devem, versículo 25, os maridos devem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos lá, como é que Cristo amou a igreja? Ele se sacrificou por ela. Ele deu a vida por ela. Ele abriu mão, mesmo que temporariamente, da sua glória, do seu trono. Tornou-se um de nós, com um corpo feito de pó, e morreu numa cruz. É assim que o marido tem que tratar a esposa, é assim que o marido tem que viver pela esposa, como Cristo pela igreja. E as esposas? As esposas, elas devem amar, aliás, elas devem se submeter ao marido, e é uma forma de amor a submissão, como a Cristo. É interessante que Paulo, ali em Efésios 5, ele vai usar exatamente os dois pontos nefrálgicos, os dois calcanhares de Aquiles, vamos usar essa expressão, para o homem e a mulher. Porque homens, nós temos dificuldade de nos sacrificar pela nossa esposa. Mulheres, vocês têm dificuldade para se submeter ao seu marido. Isso vem lá de Eva. Ela não se submeteu àquilo que Adão ensinou para ela. Eva foi criada, certamente Adão falou para Eva, olha Eva, aliás ela não se chamava Eva ainda, né? Só se chamou Eva depois da queda. Olha minha esposa, tudo isso aqui Deus deu para a gente, mas aquela árvore ali não. Ela não se submeteu à palavra de Deus por intermédio da palavra do seu marido. Então veja, quando marido e esposa não têm em vista aquilo que é propriamente seu, mas que é do outro, o casamento é feliz. Quando na igreja nós não temos em vista aquilo que é propriamente individual, mas o que é do outro, a igreja então vive em harmonia, vive em felicidade. Nós precisamos, meus irmãos, abrir mão de nós mesmos pelo bem das pessoas com quem nós convivemos. Só para concluir essa questão do casamento, casados e aqueles que querem se casar, um ótimo livro, o melhor livro que eu recomendo para você ler sobre casamento é Quando Pecadores Dizem Sim. Porque quando a gente se casa, a gente não vai se casar com a pessoa perfeita. Moças solteiras, ouçam-me, não existe homem perfeito. Rapazes solteiros, não existe mulher perfeita. E todos aqui, não existe igreja perfeita. Não existe pastor perfeito, presbítero, diácono, crentes perfeitos. Então, aquela busca daquela pessoa que se tornou desigrejado foi em vão. Se ela estava buscando uma igreja perfeita, ela não vai encontrar mesmo. Mas lembre-se do seguinte, apesar de sermos imperfeitos, Deus nos colocou juntos para nós nos amarmos, para nós cuidarmos um do outro. Até quando Jesus voltar. E aí nós faremos parte não mais da igreja militante, mas da igreja triunfante. Aí sim será a igreja perfeita. Aí no céu sim nós teremos perfeição, nós não teremos pecados, viveremos eternamente junto com o Senhor. Que Ele nos abençoe, queridos irmãos. Amém.